Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Meu nome é Maria Eduarda Ferraz, eu sou advogada e professora nesse curso de resolução de questões para a OAB, e hoje eu vou auxiliá-los na resolução das questões de processo civil do exame 29. Algumas considerações sobre essa disciplina. A prova de processo civil, ela conta com 7 questões. Então, em razão desse elevado número de questões, é interessante que a gente reveja alguns conceitos que podem tranquilamente aparecer novamente no próximo exame. Antes da gente começar, eu deixei aí para vocês algumas redes sociais, então se vocês quiserem me procurar para conversar sobre a prova da OAB, sobre alguma questão, fiquem à vontade, que vai ser uma honra auxiliá-los nisso. Agora vamos para as resoluções. Começando pela questão 51. Ela diz que Maria, ao perceber que o seu bem imóvel foi arrematado por preço vil em processo de execução de título extrajudicial, procurou você, como advogado, para saber que defesa poderá invalidar a arrematação. Você verifica que, no 28º dia após o aperfeiçoamento da arrematação, a carta de arrematação foi expedida. Uma semana depois, você prepara a peça processual. Assinale a opção que indica a peça processual correta a ser proposta. Então, pessoal, o que a gente conclui? Maria, ela teve o seu bem arrematado por preço vil e deseja invalidar a arrematação. No entanto, qual informação é importante nesse enunciado? A informação de que a carta de arrematação já foi expedida. E aí, nós precisamos nos recordar do artigo 903 do CPC, porque esse dispositivo, no parágrafo 4º, vai dizer para a gente que a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma se já tiver sido expedida a carta de arrematação. Então, notem que o ponto-chave da questão é a informação de que já foi expedida a carta de arrematação. Já sendo expedida a carta de arrematação, ela somente poderá ser invalidada através de uma ação autônoma. Além disso, vale recordar que o artigo 891 traz que não será aceito o lance que ofereça preço vil. Então aqui Maria ela faz sim jus a essa invalidação da arrematação. No entanto, vale ressaltar que já foi expedida a carta de arrematação, então isso somente poderá ser questionado através de uma ação autônoma. Então, analisando as alternativas, nós concluímos que a alternativa C é a alternativa correta, que traz que não é peça processual, no caso, né, a forma de invalidar essa arrematação será através de uma ação autônoma de invalidação da arrematação. A alternativa A diz que deverá ser uma impugnação à execução, e não, que nós já estamos aí na parte do leilão daquele bem, então não seria o caso de impugnar aquela execução. A alternativa B diz que seria o caso de uma petição simples nos próprios autos do processo de execução. Essa alternativa ela faz menção ao artigo 917 do CPC, que traz que a petição simples ela poderá ser utilizada para alegar a incorreção da penhora ou da avaliação do bem, o que não é o caso na questão. E a alternativa D também está incorreta, que diz que seria o caso de embargos do executado. Pessoal, essa peça ela vai ser utilizada para a gente contestar o crédito. No entanto, aqui, inclusive, já foi até extrapolado o prazo para apresentar essa peça, então também está incorreto. Ficando aí somente a alternativa C, que a gente já viu que é a alternativa correta. Agora vamos para a próxima questão. Questão 52. Em virtude do rompimento de uma represa, o Ministério Público do Estado do Acre ajuizou a ação em face da empresa responsável pela construção, buscando a condenação pelos danos materiais e morais sofridos pelos habitantes da região atingida pelo incidente. O pedido foi julgado procedente, tendo sido fixada a responsabilidade da ré pelos danos causados, mas sem a especificação dos valores indenizatórios. Em virtude dos fatos narrados, Ana Clara teve sua casa destruída, de modo que possui interesse em buscar a indenização pelos prejuízos sofridos. Na qualidade de advogado de Ana Clara, assinale a orientação correta a ser dada à sua cliente. Pessoal, essa questão, ela trata da tutela coletiva de direitos. E, especificamente nas alternativas, nós vamos ter que verificar alguns artigos do CDC. Por quê? Nós sabemos que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores ela pode ser promovida a título individual ou a título coletivo. E quando a gente fala em defesa coletiva dos direitos, nós temos na legislação quem são os legitimados para ajuizar essas ações.
O artigo 82 do CDC traz para a gente que o Ministério Público, a União, os estados, os municípios, eles são sim legitimados para ajuizar essas ações coletivas. Além disso, o artigo 95 e 97 dizem para a gente que, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados, e a liquidação e execução poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores. Então, pessoal, notem que essa questão ela traz uma tutela coletiva de direitos através de uma ação ajuizada pelo Ministério Público e vai nos questionar aí como poderá ser feita essa liquidação, essa execução da sentença condenatória. Então vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Considerando que Ana Clara não constou do polo ativo da ação indenizatória, não poderá se valer de seus efeitos. Não, pessoal. Se Ana Clara ela foi vítima daquele dano, ela pode sim pleitear esses efeitos da sentença condenatória. Alternativa C. A sentença padece de nulidade, pois o Ministério Público não detém legitimidade para ajuizar a ação no lugar das vítimas. Não, pessoal. Tutela coletiva de direitos, que, nos termos do artigo 82, traz sim essa legitimidade para o Ministério Público. No inciso 1º, a gente tem aí que o Ministério Público ele é legitimado concorrentemente. Então, não tem nulidade, não há o que se falar em nulidade. Alternativa D. A prolatação da sentença genérica sem especificar vítimas ou valores contraria a disposição legal. Não, nós vimos no artigo 95 do CDC que essa sentença condenatória ela poderá sim ser genérica, somente trazendo de quem é a responsabilidade. E depois, as vítimas ou seus sucessores poderão efetuar a liquidação dessa sentença. Então, a alternativa D também está incorreta. Por fim, nos resta a alternativa B, que é a alternativa correta, que diz: Ana Clara e seus sucessores poderão promover a liquidação e execução da sentença condenatória. Perfeito! Artigo 97 do CDC. A liquidação e a execução da sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores. Se Ana Clara foi vítima desse dano, ela pode individualmente promover essa liquidação ou através de seus sucessores. Questão 53. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, José ajuizou a ação contra Luísa, postulando uma indenização de R$100.000, tendo o pedido formulado sido julgado integralmente procedente por meio de sentença transitada em julgado. Diante disso, José deu início ao procedimento de cumprimento de sentença, tendo Luísa apresentado impugnação, a qual, no entanto, foi rejeitada pelo respectivo juízo por meio de decisão contra a qual não foi interposto recurso no prazo legal. Prosseguiu-se ao procedimento do cumprimento de sentença para satisfação do crédito reconhecido em favor de José. Ocorre que, após o trânsito em julgado da sentença exequenda e a rejeição da impugnação, o STF proferiu acórdão em sede de controle de constitucionalidade concentrado, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei que fundamentou o título executivo judicial que havia condenado Luísa na fase de conhecimento. Diante da decisão do STF sobre a situação hipotética, Luísa poderá... Pessoal, nós estamos diante aí de um cumprimento de sentença cuja sentença foi fundamentada numa lei que foi declarada inconstitucional pelo STF. E aí, nós estamos tratando do quê? Quando a gente fala em uma lei que foi declarada inconstitucional pelo STF, manter os efeitos de uma sentença que foi fundamentada nessa lei contraria a própria Constituição. Então, assim, o que é importante nessa questão? Que essa lei, que essa sentença, ela tem que ser anulada, porque ela está fundamentada numa lei inconstitucional. No entanto, o enunciado diz para a gente que essa sentença exequenda, essa liquidação, ela foi transitada em julgado. Quando essa decisão ela foi transitada em julgado, ela não pode mais ser passível de nenhum recurso direto. Por quê? A coisa julgada, foi formalizada a coisa julgada. E aí, o que a gente precisa recordar? Que a coisa julgada, o trânsito em julgado, ele impede que aquela sentença, aquela decisão, ela impede a interposição de qualquer recurso para aquela decisão. E aí nós temos que o recurso cabível para anular essa sentença seria
uma ação rescisória. Vocês vão ver das alternativas que todas elas trazem um tipo de recurso. Alternativa A, agravo de instrumento. Alternativa B, apelação. Alternativa C, nova impugnação. No entanto, para resolver essa questão, vocês precisam identificar que trata-se de uma sentença a qual já foi transitada em julgado e a única maneira de impugnar essa sentença é através de uma ação rescisória. Artigo 525, parágrafo 15. A decisão proferida após o trânsito em julgado, decisão exequenda, caberá ação rescisória. E, além disso, vocês precisam recordar que o parágrafo 12 do artigo 525 traz que a sentença que foi reconhecida um título executivo judicial fundamentado numa lei que já foi declarada inconstitucional pelo STF, ele é inexigível. Então, pessoal, na leitura do enunciado, nós temos aí um título executivo judicial inexigível, porque a lei que o fundamentou foi reconhecida inconstitucional pelo STF, e para a gente anular essa sentença, considerando que já houve o trânsito em julgado, é necessário uma ação rescisória. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D, ajuizar a ação rescisória, em virtude de a sentença estar fundada em lei julgada inconstitucional pelo STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Aproveitando o ensejo da questão, o que é importante a gente saber sobre a ação rescisória? Que ela tem essa natureza desconstitutiva. Da definição que eu trouxe para vocês, ela tem a finalidade de desconstituir uma decisão que não possui mais recursos cabíveis contra, apontando vício que torne a sentença anulável. Então, como no caso da questão, eu tenho uma sentença que tem um vício, porque ela foi fundamentada numa lei inconstitucional, e eu preciso sanar esse vício. Já foi transitado em julgado, não posso interpor nenhum recurso. A única maneira de contestar, de reverter aqueles efeitos da coisa julgada é através da ação rescisória. Antes da gente ir para a próxima questão, se você está acompanhando esse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, para que a gente possa aí acessar e alcançar o maior número de pessoas e auxiliar cada vez mais vocês nessa preparação para o exame de ordem. Agora vamos para a próxima questão. Questão 54. Raquel, servidora pública federal, pretende ajuizar a ação em face da União, pleiteando a anulação de seu ato de demissão, bem como requerendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 50 mil, tendo em vista o sofrimento causado pelo ato que considere ilegal. Na qualidade de advogado da Raquel, a respeito do rito a ser seguido na hipótese, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o que é importante nessa questão? Que a Raquel ela é servidora pública federal. Se nós temos uma servidora pública federal, é evidente que a questão ela tem um interesse aí da União Federal. E as alternativas, elas se referem a qual rito deverá ser seguido para essa ação. E quando a gente fala em competências do Juizado Especial Federal ou do rito da Justiça Comum, o que a gente tem que ver? A legislação, ela sempre traz algumas competências que você olha, você já fala, não, é essa competência. No entanto, sempre existem exceções. E são essas exceções que costumam aparecer na prova da OAB. Vejam que a Lei 10.259 de 2001 diz que compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos. Então, competência do Juizado Especial Federal, 60 salários mínimos. Ocorre que o parágrafo 1º traz que não se inclui na competência do juizado especial as causas para anulação de cancelamento de ato administrativo federal que tenham como objetivo a impugnação de pena de demissão imposta a servidores públicos civis. Percebam que é exatamente o caso dessa questão, em que pese versar sobre um valor que seria de competência do juizado especial, a gente tem essa exceção trazida pela lei, e por esse motivo afasta-se a competência do GF. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. A ação deverá seguir o rito dos juizados especiais federais, uma vez que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Correto, o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e segue assim competência do Juizado Especial Federal. No entanto, nós já vimos que tem aí a exceção para as causas que têm um objeto
como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos. Por esse motivo, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Tendo em vista que a ré é um ente público, aplica-se à hipótese o rito disposto na Lei 12.153 de 2009, que regulamenta os juizados especiais da Fazenda Pública. Por que essa alternativa está incorreta? Porque os juizados especiais da Fazenda Pública, eles vão versar sobre litígios contra a Fazenda Municipal e também a Fazenda Estadual, excluindo a competência da União. Então, aqui, como é uma servidora pública federal, a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Poderá ser utilizado tanto o rito comum como o dos juizados especiais, já que, no foro onde estiver instalada a vara do juizado especial, sua competência é relativa. Não, pessoal, a competência é absoluta. Aqui, ó, parágrafo 3º da Lei 10.259 de 2001, artigo 3º. No foro onde estiver instalada a vara do juizado especial, a sua competência é absoluta. Por esse motivo, a alternativa C, que diz que a competência é relativa, está incorreta. E por fim, nos resta a alternativa D, que é a alternativa correta, que diz: o rito a ser observado será o rito comum, pois a competência dos juizados especiais para impugnar a pena de demissão imposta ao servidor público civil. Exatamente. Nós estamos aí na exceção que afasta a competência do juizado especial, resultando somente na alternativa D, que é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão. Questão 55. Maria ajuizou a ação em face de José, sem mencionar na inicial que pretendia ou não a realização de audiência de conciliação ou mediação. Assim, o juiz designou a referida audiência, dando ciência às partes. O réu informou ter interesse na realização da audiência, enquanto Maria, devidamente intimada, quedou-se silente. Chegado o dia da audiência de conciliação, apenas José, o réu, compareceu. A respeito do caso narrado, assinale a opção que apresenta possível consequência a ser suportada por Maria. Então, nós temos aí uma audiência de conciliação que aconteceu, no entanto, ausente a parte autora. O que a gente precisa recordar? Esse assunto, a audiência de conciliação e mediação, ele costuma aparecer com uma certa frequência dentro do exame de ordem. Então vamos lá. Quando que a audiência de conciliação ou mediação ela ocorre? Sempre que a petição inicial preencher os requisitos e não ser o caso de indeferimento da inicial que aparece lá no 330 do CPC, e também não ser o caso de improcedência liminar do pedido, que está lá no 332 do CPC. Marcando, sendo designada a audiência de conciliação, ela somente não vai ocorrer quando ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na autocomposição ou quando a causa não admitir autocomposição. Percebam que essa manifestação de desinteresse ela tem que ser expressa nos autos. Além disso, se uma parte manifestar desinteresse, a audiência vai acontecer. E no caso de litisconsórcio, todos devem manifestar desinteresse. Além disso, o artigo 334, parágrafo 8º, traz que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Não existem consequências previstas na legislação pela ausência da autora à audiência de conciliação ou mediação. Não, nós acabamos de ver aqui, ó, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu importa na multa de 2%. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa C. Diante da ausência da autora à audiência de conciliação, o processo deverá ser extinto. E a alternativa D. Diante da ausência da autora, as alegações apresentadas pelo réu serão consideradas verdadeiras. Pessoal, percebam que o dispositivo legal não traz para a gente que o processo deverá ser extinto, nem que deverá ser aplicada a presunção da veracidade. Então, essas alternativas, a C e a D, elas estão incorretas por ausência de provisão legal. Não tem nenhum dispositivo que traz essa penalidade. Somente a imposição de multa, que é o que diz a alternativa B. Caso não compareça nem apresente justificativa pela ausência,
Maria será multada em até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. É o que diz o parágrafo 8º do artigo 334 do CPC. Penúltima questão. O Tribunal de Justiça do Estado X, em mandado de segurança de sua competência originária, denegou a ordem em ação dessa natureza impetrada por Flávio. Este, por seu advogado, inconformado com a referida decisão, interpôs recurso especial. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o que é importante nessa questão? O tribunal ele denegou a ordem em um mandado de segurança de sua competência originária. O que isso significa? Que a ação está sendo apreciada pela primeira vez no tribunal. Assim, nos termos do artigo 1027, o recurso a ser manejado deverá ser o recurso ordinário. Serão julgados em recurso ordinário pelo STJ os mandados de segurança quando denegatória a decisão. Essa questão, o que é importante? Ela traz outros dois recursos. Vocês vão ver na alternativa que eles sempre se referem ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Então, vamos aproveitar o ensejo para recordar sobre esses dois recursos. Bom, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles são recursos excepcionais e somente poderão ser manejados quando a discussão for referente à matéria de direito, e não à matéria de fato. Além disso, quais são as diferenças? Recurso especial, a competência é do STJ, e ele deverá ser utilizado sempre que houver interpretação diversa de lei federal. Já o recurso extraordinário, ele vai ser competente, a competência para processar e julgar um recurso extraordinário é do STF, e ele serve aí para quando tiver uma interpretação divergente à Constituição Federal. Então, infringiu lei federal, recurso especial. Infringiu Constituição Federal, recurso extraordinário. Agora vamos analisar as alternativas. Alternativa A. O STJ poderá conhecer do recurso especial por aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Pessoal, nós estamos aí diante de um erro grosseiro. Sendo um erro grosseiro, não há o que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Alternativa B. O recurso especial não é cabível na hipótese. Eis que as decisões denegatórias em MS de competência originária do Tribunal de Justiça somente podem ser impugnadas por meio de recurso extraordinário. Não há que se falar em recurso especial, tampouco em recurso extraordinário. Alternativa D. As decisões denegatórias de MS de competência originária do tribunal são irrecorríveis, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Pessoal, aqui nós só temos a interposição de um recurso incorreto. Não significa que essa decisão é irrecorrível. Ela é recorrível sim, no entanto, o recurso a ser manejado é um recurso ordinário. E a alternativa C, que é a alternativa correta, diz que o recurso especial não deve ser conhecido na medida em que o recurso ordinário é o que se mostra cabível no caso inteiro. Perfeito, nos termos do artigo 1027 do CPC. Última questão. Pedro, na qualidade de advogado, é procurado por Alfredo para que seja proposta uma demanda em face de João, já que ambos não conseguiram se compor amigavelmente. A fim de embasar suas alegações de fato, Alfredo entrega a Pedro contundentes documentos que efetivamente são juntados à petição inicial, pela qual, além da procedência dos pedidos, Pedro requer a concessão de liminar em favor de seu cliente. Malgrado a existência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável a Alfredo, o juiz indefere a liminar, sob o fundamento de que não existe urgência capaz de justificar o requerimento. Posto isso, a decisão está. Pessoal, da leitura do enunciado, nós concluímos que nós temos aí uma petição inicial com pedido de concessão de liminar, com embasamento em contundentes documentos e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo favorável. O que nós precisamos recordar aqui? Nós temos as tutelas provisórias. As tutelas provisórias, elas podem ser de urgência e de evidência. As tutelas de urgência, elas estão previstas lá no artigo 300 do CPC, que possui como requisito o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito. Já a tutela de evidência, que está lá no artigo 311 do CPC, ela traz como requisito a probabilidade do direito.
Notem que, entre essas duas tutelas, nós temos aí a diferença da necessidade ou não do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E aprofundando na tutela de evidência, nós temos que, nos termos do artigo 311, ela poderá ser concedida independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, pessoal, o que é essa tutela de evidência? Quando o autor ele apresenta documentos contundentes, bem como tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou em súmula vinculante, que denotem a evidência do direito na ação, não é razoável que o autor ele espere o curso do processo, porque essa demora inerente aos processos judiciais, elas podem trazer prejuízos ao autor. E considerando esse direito evidente, essa demora, essa espera da tutela jurisdicional pode trazer prejuízos ao autor. Então, eu trouxe aí uma definição para vocês que diz que o alto grau de verossimilhança e credibilidade da prova documental apresentada concede ao autor, em sede de cognição sumária, a tutela jurisdicional, para que a morosidade judiciária não favoreça a parte a quem não assiste razão em detrimento daquele que a tem. Então, notem que essa tutela de evidência ela poderá ser concedida quando o autor ele tem aí um direito evidente e o ônus do processo pode ser prejudicial a ele. Então, vamos analisar as alternativas depois dessa pequena revisão. Alternativa A decisão está correta, pois, ainda que o autor tenha razão, o devido processo legal impõe que seu direito seja reconhecido apenas na sentença, exceto na hipótese de urgência, que não é o caso. Pessoal, tá aqui a diferença que eu fiz questão de deixar bem claro para vocês. A urgência ela não está na tutela de evidência. Então, a alternativa A está incorreta. E sim, essa tutela ela pode ser concedida, inclusive essa é a natureza das tutelas, antes da sentença. Alternativa C, correta, pois a liminar só poderá ser deferida se houvesse tese firmada em recurso repetitivo, se em vez de tese firmada em sede de recurso repetitivo, houvesse súmula vinculante. Pessoal, o artigo 311, ele traz que as alegações têm que ser provadas por documento e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, pode ser tanto por súmula vinculante ou por tese firmada em julgamento de caso repetitivo. Por isso, a alternativa C está incorreta. E a alternativa D diz que incorreta, pois a tutela de evidência sempre será concedida liminarmente. Não, o próprio 311 traz aí esses requisitos que devem ser preenchidos, por isso que não é sempre que vai ser deferida essa tutela. E a alternativa correta é a alternativa B, que diz que a decisão está incorreta, pois se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos, como no caso, a liminar pode ser deferida. Então, pessoal, não se esqueçam, as questões, quando vocês forem resolver uma questão de tutela provisória, vocês precisam identificar: estou diante de uma tutela de urgência e uma tutela de evidência, porque em cada uma delas será necessário o preenchimento de diferentes requisitos. Essa foi a resolução das questões de processo civil do exame 29. Não se esqueçam de conferir as resoluções dos exames anteriores. Elas estão disponíveis no YouTube do professor Bruno Criado. E para encerrar, eu deixei uma frase para vocês que diz: se esforce com a mesma intensidade que você sonha. Vocês estão aí num momento de preparação, de dedicação, de abrir mão de algumas coisas, mas não se esqueçam que se você sonha com a aprovação no exame de ordem, se você deseja sim chegar nesse objetivo, concluir mais essa etapa, está na hora aí de plantar os frutos para futuramente colhê-los. E eu tenho certeza que se vocês continuarem se dedicando e se esforçando, o resultado vai ser sim positivo e em breve vocês vão estar comemorando aí mais uma conquista. Eu reforço para vocês as minhas redes sociais. Se vocês quiserem conversar sobre a prova, se vocês estiverem ansiosos com a prova, fiquem à vontade para me procurar, que nós vamos controlando essa ansiedade juntos. Uma boa sorte para vocês, boa preparação e contem comigo para o que precisar. Um abraço!